Paz do Senhor, queridos, podem tomar assento. Eu quero saudar também a todos os que nos assistem pela internet, que não são poucos, e também a todos que certamente nos assistirão através da TV. Contando desde já com as vossas orações e sendo muito grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder cooperar com este grande trabalho. Um trabalho que na sua 36ª edição continua a dar frutos. Aproveito a oportunidade mesmo nesse início de tarde, não estando presente, mas de parabenizar o pastor Roberto pelo 8º ano como presidente desta igreja e parabenizá-lo também pela forma tão especial com que tem tratado e investido na juventude da igreja. Que o Senhor possa lhe proporcionar muitos anos realizando para Deus a sua obra e abençoando também a vida dos jovens. É sobre a realização da obra de Deus que eu gostaria nessa tarde de falar. Falarei sobre privilégios e responsabilidades de uma geração de filhos de Deus na realização de sua obra. O texto, para aqueles que nos acompanham, está escrito no primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo 22. Os jovens, mesmo sentados como estão, podem abrir a sua Bíblia e conferir e acompanhar a leitura. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, do verso 6 ao verso 13. A versão da Bíblia que eu tenho em mãos é Almeida Revista e Atualizada. A maioria das Bíblias, ou da versão, da maioria dos presentes nesta casa, nesta tarde, provavelmente seja Almeida Revista e Corrigida. Você vai perceber alguma diferença no texto, mas não na mensagem ou na ideia do texto. Primeiras Crônicas, capítulo 22, do verso 6 ao verso 13. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas. Não te
desalentes. Quando li, dias atrás, esse texto, pedindo a Deus em oração, que me orientasse em sua palavra naquilo que Ele desejava tratar conosco, veio ao meu entendimento a realidade, o fato, a verdade, de que nenhuma geração de filhos de Deus gozou, desfrutou, usufruiu do privilégio de ser detentora exclusiva da realização da obra de Deus. Ou seja, nenhuma geração acabou, concluiu, até então, o que Deus tinha, ou o que Deus tem a realizar enquanto plano, enquanto projeto dele para a humanidade e para o seu povo. Nós temos na leitura que fizemos, de forma direta, a presença de duas gerações bem representadas: a geração de Davi e a geração de Salomão. Em sua geração, em seu tempo, em seu momento, Davi fez o que lhe chegou às mãos para fazer. Na condição de rei de Israel, todo estudioso das Sagradas Escrituras vai entender e declarar que em nenhum outro momento da história de Israel houve tanta expansão territorial, tantas conquistas, tantas vitórias, conforme, ou melhor dizendo, como no tempo de Davi. Davi fez muitas coisas e fez com excelência, fez com sinceridade, fez com verdade. Davi ele pediu, os Salmos nos registra isso, e nós podemos ver claramente que Davi tinha um coração voluntário. Davi tinha prazer, sentia alegria. Davi se encontrava e se realizava na realização da obra. Ele se realizava mais do que apenas na realização da obra. Davi se realizava no próprio Deus da obra. Não há realização plena fora de Deus. Não há realização plena quando não se faz a vontade, quando não se realiza a obra de Deus. E esse desejo de Davi, tão marcante, tão intenso, tão verdadeiro, tão presente, de querer fazer para Deus e sempre fazer melhor e fazer mais, fez com que certo dia ele intentasse, além de tudo que já tinha feito, de fazer mais alguma coisa. E ele pensou e desejou construir um templo, que ele chama de casa ao nome do meu Deus. Está aqui no versículo 7. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. E aí ele continua no seu relato, afirmando que em meio ao seu pensamento, ao seu desejo, à sua vontade, veio a ele a palavra do Senhor, fundamentado na verdade de que nenhuma geração foi detentora dos direitos exclusivos de fazer tudo para Deus sem deixar nada para a próxima. E aí Deus intervém e diz a Davi que Davi, por boa vontade que tivesse, por grande disposição que tivesse, não realizaria aquela obra, porque aquela obra ficaria para a outra geração. Aquela obra seria realizada por seu filho Salomão. Quando eu li esse texto, de imediato, eu lembrei-me e pensei nas gerações de pastores,
nas gerações de obreiros, nas gerações de crentes e nas gerações de jovens que já passaram. Tanto na história da Igreja Mundial, como na história das Assembleias de Deus no Brasil, como na história dessa igreja local, dessa igreja de Abreu e Lima, aqui no estado de Pernambuco. E lembrando-me e revivendo essa história, a gente pôde ver em cada momento dessa história, essa verdade aqui presente. Uma geração chegando, realizando muitas e grandes coisas para Deus, mas deixando outras coisas para gerações que viriam. E cá estamos nós. Eu li agora há pouco, num livro que, devido à longevidade de dias, em razão do homem estar vivendo mais, em nenhum outro momento da história da humanidade houve tantas gerações vivendo um único momento. E o autor do livro, para fundamentar e consolidar o seu argumento, ele disse que não é muito incomum ver hoje em reuniões de famílias, por exemplo, o bisavô, o avô, o pai, o filho e o filho dos filhos. Temos aí no mínimo 5. É um momento ímpar. O fato é que nesse momento, nesse tempo, onde várias gerações convivem, apesar dessa múltipla convivência, há uma realidade também da qual ninguém pode escapar. É a realidade que falou o sábio, que declarou: geração vem, geração vai. Mais cedo ou mais tarde, uma geração irá. E outra ou outras ficarão. E ficarão com um propósito. Eu estou diante aqui de uma geração, dentre outras gerações. Uma geração de filhos de Deus, para com quem estes o Senhor tem propósitos. As gerações que vieram antes de mim, as gerações que vieram antes de vocês, fizeram, repito, grandes e magníficas coisas para o Senhor. Mas agora chegou o seu momento. O meu momento. O seu tempo. O nosso tempo. Salomão, meu filho, eu bem que desejei, mas a casa, quem vai construir é você. E há uma coisa interessante nesse diálogo de Davi com Salomão. No versículo 7 ele diz: eu tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Mas aí, por exemplo, no versículo 11, ele diz: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus. Ele foi e é meu, mas é teu também. O mesmo Deus, a mesma obra, gerações distintas. Davi, na sua fala a Salomão, nos dá pistas, nos oferece nortes, nos concede fundamentos, nos outorga princípios que, se observarmos, seremos prósperos, seremos uma geração de filhos de Deus bem-sucedidos naquilo para o qual Ele nos chamou. Eu quero, num primeiro momento, junto com vocês, observar esses princípios aqui nesse texto, para, se o Espírito
ainda nos permitir nessa tarde, se Ele nos permitir, avançarmos para algumas considerações finais. No versículo 11, no início dos conselhos daquele velho pai ao seu amado e jovem filho, a quem Deus incumbiu da realização desta grande obra que é a edificação da sua casa, ele começa no versículo 11, dizendo: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus. É imprescindível, é inegociável, é vital em todas as gerações e na vida de todo filho de Deus, para ser próspero naquilo que realiza para Deus, que o próprio Deus seja com ele. Se Deus não for conosco, se o Senhor não estiver ao nosso lado, se o Senhor não for cooperador conosco naquilo que realizamos para Ele, não temos a mínima possibilidade de sermos bem-sucedidos naquilo que Ele nos outorgou como privilégio de realizarmos para Ele. Não teremos. A prosperidade plena e bíblica implica, antes de qualquer coisa, da presença do Senhor ao nosso lado, da ajuda dEle, porque a presença do Senhor em nosso lado nos provê sustento. A presença do Senhor é sinônimo de provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, disse o salmista. O Senhor nos sustentará, o Senhor nos manterá, o Senhor proverá todas as coisas necessárias para fazermos a obra dEle. Todas as coisas, tudo. A presença do Senhor não implica apenas em provisão para fazer a obra, mas em proteção no fazer a obra. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. O Senhor é o meu escudo e o meu grandíssimo galardão, disse o seu servo. O Senhor é a rocha da minha salvação, fortaleza minha. Ele nos livra do laço do passarinheiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 continuarão a cair, mas tu não serás atingido, porque a presença do Senhor traz proteção, segurança. Aquele que te guarda não tosquenejará, diz o Senhor. Proteção, provisão, direção, orientação, tudo isso são dádivas, são bênçãos da presença de Deus ao nosso lado na realização da sua obra. A presença de Deus é fonte de graça. Graça para suportar as adversidades da obra. A presença de Deus é fonte de poder, poder que capacita, que habilita na realização da obra. A presença de Deus é segurança e garantia de milagre, de sobrenatural, da sua intervenção como Deus, na hora em que os recursos humanos cessam e falham. Por Ele estar ao nosso lado, Ele vem e intervém para que a sua obra se realize. A presença de Deus ao nosso lado é segurança e garantia da manifestação da sua glória, das mais diversas formas e maneiras que Ele tem de manifestar essa glória. Por isso, o primeiro conselho que Davi dá a Salomão é este: o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus. Mas Salomão diz uma segunda coisa: como
ele disse a teu respeito. É natural, é comum, principalmente na vida do jovem, que os seus talentos, que as suas habilidades, logo que são perceptíveis, observáveis, já se tornam comentário no meio da liderança e dos membros da igreja. Aquele jovem tem um talento, aquele jovem tem jeito, ele leva jeito, ela leva jeito, ela tem habilidade nisso, naquilo. É comum e é natural que isso aconteça. É comum e natural que algumas pessoas, com base nessa observação, meramente a princípio natural, se pudermos assim defini-la, já vejam em você um pregador, uma pregadora, um pastor, um líder, uma líder, alguém que num determinado departamento da igreja vai poder contribuir de forma significativa, interessante, relevante. É natural. É natural que muitos comecem a dizer e a fazer essa leitura a seu respeito. É possível, inclusive, que o próprio pastor da igreja declare publicamente que vê em você determinados dons e talentos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nenhuma dessas afirmações, nenhuma dessas declarações, nenhum desse entendimento ao nosso respeito terá muito ou terá valor algum sequer, se antes esse entendimento, essa visão, essa ideia a nosso respeito, ela não se aliar àquilo que Deus pensa e que resolveu e que declarou e que determinou acerca de nós. Por isso, Davi diz: como ele disse a teu respeito. Eu sou teu pai, Salomão, mas eu estou te falando essas coisas, não é simplesmente por um sentimento de paternalismo, não é uma atitude nepotista, de querer te conceder privilégios por seres meu filho, não, Salomão. Eu estou te falando que você vai edificar a casa porque ele disse que seria você. Eu estou falando na direção de Deus, do meu Deus e do teu Deus. Queridos, vocês são muito jovens. E vai chegar momento nas vossas vidas que, se você não tiver a certeza de que foi Deus quem te chamou, você não vai suportar e vai desistir. A convicção sobre uma chamada clara e real, oriunda e vinda da parte de Deus, é vital para superarmos situações e circunstâncias das quais ainda nem imaginamos em termos de gravidade para a nossa vida. É nesses momentos, dentre outros, que a certeza, que a convicção de que foi Deus quem falou a nosso respeito tem peso. Porque haverá momentos em vossa trajetória de vida que vocês se sentirão sozinhos, isolados como um náufrago numa ilha. Inclusive, sofrerão a ausência daqueles que reconheceram e afirmaram um dom, um ministério e um talento em vossas vidas, mas vocês os procurarão e algumas vezes não encontrarão, mas nessas horas o Senhor estará no céu em pé, olhando para você e lhe trazendo mais uma vez a convicção de que foi Ele quem falou a seu respeito. Se você não passou ainda por isso, essa palavra jovem não gosta muito de ouvir, se prepare. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. E aí Davi continua com seus conselhos e diz mais a Salomão: que o Senhor te conceda prudência e entendimento.
Prudência e entendimento, os significados aqui são quase que sinônimos. Que o Senhor, olha o conselho de um grande pai, que o Senhor te conceda inteligência, que o Senhor te conceda bom senso, que o Senhor te conceda a capacidade de pensar bem antes de tomar algumas decisões, porque essas decisões podem comprometer o resto da tua vida. Seja prudente, meu filho, tenha entendimento, seja sábio, pondere, reflita, pese os possíveis resultados da tua decisão, do teu gesto, da tua ação. Prudência e entendimento são elementos essenciais também para o sucesso na realização da obra que o Senhor nos outorga a fazer para Ele. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, não basta apenas ter convicção de que foi Deus quem falou a nosso respeito. É preciso também ter convicção o que Ele falou, sobre o que Ele falou. Na casa de Deus existe a possibilidade de realizarmos, de fazermos, de servirmos das mais diversas formas e maneiras. Na casa de Deus, nós não fazemos as coisas simplesmente pela afinidade que temos com aquelas coisas. Nós fazemos as coisas na casa de Deus antes, pelos dons, pelos talentos, que foram graciosamente e soberanamente distribuídos entre a igreja e na igreja pelo Espírito. Nós podemos, sem problema algum, desejarmos alguns serviços. Nós podemos, sem problema algum, pedirmos em oração a Deus alguns dons. Mas, em última instância, é a soberania de Deus quem decide quem recebe o quê, quem faz o quê, e quem vai fazer onde. Porque o texto diz: quando regeres sobre Israel. Nós temos aqui, de forma clara e nítida, uma límpida e transparente definição de que Salomão seria um regente. Na igreja nós temos pastores, nós temos evangelistas, nós temos pregadores, nós temos mestres, nós temos profetas, nós temos músicos, nós temos gente fazendo muita coisa. Então é importante e imprescindível que o jovem busque de Deus saber o seu lugar na casa dele, no reino dele. Senhor, fazer o quê? Que obra tu tens me chamado a fazer? Segundo lugar, onde? Esse onde, ao longo da vida, pode mudar, pode variar. Você pode começar num lugar e terminar no outro. Num bairro e terminar no outro. Começar numa cidade, terminar noutra cidade. Começar num estado, terminar num outro estado. Começar num país e terminar num outro país. Não importa para onde Deus nos levará. O que importa é Ele, se Ele estar na direção desse negócio, se é Ele quem nos levará. Eu olho para vocês e vejo sonhos, ideias, planos, viagens feitas sem sair do lugar, viagens mentais. Tem gente que já rodou o mundo só no pensamento. Já sonhou com a Europa, com a Ásia, com a África, com a América do Norte, com alguns países da América do Sul. Pode continuar sonhando. Agora, por favor, convida a Deus para esse sonho. Pode continuar desejando. Agora, por favor, convida Deus para nortear esse desejo. Pode continuar querendo. Agora, por favor,
convida Deus para confirmar esse querer. Porque o nosso sucesso, o nosso progresso, a nossa prosperidade naquilo que realizamos para Deus, depende em sabermos com clareza para que Ele nos chamou e onde Ele nos usará. Para Salomão ficou claro. Salomão, quando regeres sobre Israel. Um dos últimos conselhos que Davi dá para Salomão nesse diálogo, nessa conversa. Você perceba que eu não dividi em pontos a minha fala. Tem essa coisa de homilética, de dividir em pontos, porque a essa altura eu não sei nem onde é que eu estou. Não sei se eu estou na introdução, não sei se eu estou no primeiro, no segundo. Eu só sei que eu estou um pouco distante e talvez nem tanto do fim. Porque eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado em que vocês entendam o peso, o privilégio e o peso da responsabilidade de ser uma geração chamada e convocada para continuar fazendo a obra que Deus tem para esse momento, para esse tempo, nesse espaço, na história. Mas escute, que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Esse conselho de Davi, já fechando a sua fala, deve ser a fonte, a base aferidora, medidora da nossa real prosperidade na execução da obra de Deus. Nós vamos ver isso na prática, através de alguns relatos da história de Salomão. Guardes a lei do Senhor teu Deus. Nenhuma outra coisa sinalizará o nosso verdadeiro sucesso, senão a forma como guardamos a lei, guardamos o mandamento, guardamos a palavra. O termo guardar, olha as possibilidades de significado. O termo guardar pode significar cuide dos mandamentos, da lei. O termo guardar pode significar proteja a lei, os mandamentos, a verdade da palavra. O termo guardar pode significar observe, faça da lei os fundamentos da sua vida, dos seus fazeres, dos seus relacionamentos, dos teus saberes. Que a lei, que a palavra, que os mandamentos seja a base de sustentação da tua vida e do teu trabalho. Observe, pratique a lei, viva a lei. Observe, cumpra a palavra. Duas situações, eu volto a falar um pouco de dificuldade. Quando a grande dificuldade vier, olhe para a palavra. Para o espelho da palavra e observa se a sua vida, se a sua maneira de ver o mundo, se o seu jeito de fazer as coisas, de relacionar-se, de viver e de servir a Deus, se estão de acordo com essa palavra. Se estiver, sofra e só espere passar a tempestade e o deserto, que ele passa. Mas não abra mão da palavra. Mas tem um outro momento. Porque a vida não é só de coisas ruins. Há momentos na vossa e na nossa trajetória que serão momentos de grandes conquistas, de grandes realizações. Sucesso, 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 conquista, conquista. Vocês viram hoje que coisa maravilhosa, Adriano contando as suas bênçãos. Quase não sobrava tempo para a gente falar de tanta bênção. Pois é, a vida da gente tem esses momentos assim.
terminei meu curso, me formei, tenho um emprego, meu pai me deu 20 mil reais, tem gente que ficou aí, dizendo, Jesus, que essa unção caia sobre mim. Meu pai me deu 20 mil reais, comprei um Palio do novo, 2012, abusado ainda. E não vou nem poder ficar, que tem alguns compromissos ainda. É coisa chique. Pois, mas isso é normal, é natural. Esses momentos bons, alguém talvez fica dizendo, até olhando para o Adriano, mas rapaz, um jovenzinho desse, novo, tal, ainda solteiro, tal, já com esses negócios todos. É porque Deus quis fazer assim. Eu fui pastor do Adriano em Maranguape 1. Talvez alguns aqui só conheçam parte da história da vida dele. Talvez alguns aqui só conheçam esse momento que ele está vivendo. Agora, você quer as bênçãos do Adriano? Queira também viver e passar pelo que ele passou. Procura conhecer a história dele. Porque tem uma tal de síndrome da dor de cotovelo por José. É aquela dor de cotovelo que dá em muita gente quando vê José no trono. Aí fica querendo o lugar de José no trono, mas não quer passar o que José passou. Pois é, mas eu falava o seguinte: quando as coisas estiverem boas e maravilhosas na tua vida, no teu ministério, na faculdade, no trabalho, volte-se para o espelho da palavra e veja se você continua vivendo pela palavra, pensando pela palavra, fazendo pela palavra, se relacionando pela palavra, porque não há nenhum sucesso fora da palavra que seja a bênção de Deus. Eu digo isso porque nós vivemos num momento muito crítico da história da humanidade e da igreja, onde muitas vezes sucesso se mede pelo nível de conquistas, de ganhos, pelo carro que alguém tem, pela roupa que alguém veste, pela posição que alguém ocupa, pelo tamanho da igreja que alguém pastoreia. Mas sucesso da parte de Deus nem sempre tem a ver com essas coisas. Sucesso da parte de Deus implica em ser fiel a Ele e a sua palavra. Sucesso no reino de Deus não se mede por resultados quantitativos, por números, não. Por patrimônio, não. Eu poderia citar muitos, mas dois me vêm à mente, porque são muito parecidos, de homens de sucesso, da perspectiva de Deus. Dois me vieram à mente, muito parecidos, inclusive, um foi confundido com o outro. Elias e João Batista. No final, do meio para o fim dos seus ministérios, início, meio e fim. Alguém, por favor, pode me dar o CEP da rua de Elias e João Batista, onde moravam? A grife da roupa que vestiam, os títulos que tinham pendurados em algum lugar, que na sua casa não consigo perceber, porque eu nem sei onde moravam, ou guardados, os títulos que acumularam, o patrimônio que conquistaram. A quantidade de amigos ao seu redor. Esses dois homens, como tantos outros, foram homens de sucesso diante de Deus. Agora, por favor, me entenda bem. Certo, eu escrevi há meses atrás lá no blog sobre a teologia da prosperidade e a teologia da miserabilidade. Nenhuma coisa nem outra. Não é pecado ser próspero financeiramente, não é pecado ter boa casa, uma casa confortável, não é pecado ter um bom carro, mas a questão é, como conseguimos essas coisas?
Se conseguir essas coisas implica em relativizar a palavra, isso não é sucesso, é fracasso. Na adversidade e na prosperidade, em última instância, o instrumento aferidor do nosso sucesso diante de Deus será a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, nesse contexto, o último conselho que Davi dá a Salomão está no versículo 13. Depois de dizer essas coisas, Davi diz: então, ou seja, observando isso, tudo isso que eu te aconselho nesse dia, e que o Espírito Santo resolveu nos trazer nessa tarde. Então Davi diz para ele: então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. E termina dizendo: sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Davi termina assim os seus conselhos, queridos e amados jovens, porque é preciso ser forte e corajoso para viver a Bíblia, para obedecer a palavra, para seguir a lei e os mandamentos como eles são. Ser forte e corajoso, não temas nem te desalentes. Guardar a palavra implica muitas vezes em causar desconforto. Guardar a palavra implicará muitas vezes em remar contra a maré. Guardar a palavra implicará muitas vezes em vossas vidas a contestar decisões. Guardar a palavra implicará muitas vezes em vossas vidas em confrontar sistemas falidos. Guardar a palavra implicará muitas vezes em vossas vidas a perder cargos e privilégios. Vocês estão dispostos? Por isso Davi diz a Salomão: ser forte e corajoso, não tenha medo. Porque lá no começo ele diz: o Senhor será contigo, que o Senhor seja contigo. Eu poderia terminar nessa tarde essa mensagem aqui, mas eu tenho o tempo a meu favor, porque após essa palavra de conselho de Davi, que foi um homem que cumpriu a vontade de Deus na sua geração, no seu tempo, e agora ele está aconselhando a geração seguinte. Davi aconselha Salomão, que representa a nova geração. E depois de aconselhado, o que é que vai acontecer? Em casa, e aqui os que puderem, em casa melhor, depois desses conselhos, o livro de 1 Crônicas segue com as últimas realizações de Davi, antes de passar de forma definitiva o reino a seu filho, ou de seu filho assumir também com a sua morte. Davi ainda ajuda Salomão, coopera na arrecadação de fundos e termina o livro de 1 Crônicas. O livro de 2 Crônicas já se inicia com a postura ou com a realidade de Salomão na função, na condição de rei. E aí o capítulo 1 de 2 Crônicas, versículo 7, nos fala de um outro fato imprescindível. Até então, o que Salomão soube de Deus a seu respeito fora por intermédio do seu pai, Davi. Foi Davi que disse: olha, o Senhor me disse a teu respeito, me falou assim. Mas Deus tinha dito a Davi. Mas agora chegou a hora de Deus falar
diretamente com Salomão. Porque Deus quer falar com Davi e Deus quer falar com Salomão. Deus quer se relacionar com Davi e se relacionar com Salomão. Deus é Deus de Davi e Deus de Salomão. Mas cedo ou mais tarde, na vida de um jovem crente, será imprescindível esse encontro real com Deus. Salomão teve um encontro com Deus em Gibeão. É importante, é interessante, é vital que cada jovem tenha o seu Gibeão, o seu encontro com Deus em Gibeão. Em Reis nós temos uma narrativa paralela de 2 Crônicas, mas o fato é que o versículo 7 de 2 Crônicas, capítulo 1, diz que naquela mesma noite, lá em Gibeão, apareceu Deus a Salomão. Reis disse que foi em sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. E vocês sabem bem do que ele pediu. A gente aprende isso desde o departamento infantil da EBD. Pediu sabedoria. E aí, o livro de 2 Crônicas, olha só, eu não vou expor os textos, eu vou só mencionar o que é que vai acontecendo em 2 Crônicas. Salomão pede a Deus sabedoria. No primeiro capítulo, já a menção das riquezas de Salomão, e aí é como um hino que circula por aí, que precisa ser bem entendido, é só vitória, é só vitória, é só vitória, esse só vitória precisa bem ser compreendido, precisa. E parece que é só vitória. Salomão, as riquezas de Salomão, Salomão faz aliança com Hirão, Salomão edifica o templo, coloca querubins, as colunas. Aqui, capítulo 5, a construção do templo. Salomão traz a arca. Capítulo 6, Salomão fala o povo, ora a Deus. Capítulo 7, a glória de Deus enche o templo. A solenidade é concluída. Capítulo 8, Salomão faz mais coisas. Capítulo 9 de 2 Crônicas, a rainha de Sabá vem visitar Salomão, ele começa a ficar famoso. A rainha de Sabá vem visitá-lo. Capítulo 9, verso 13, mais riquezas de Salomão. E vai, até que no final do capítulo 9, verso 29, fala a morte de Salomão. E ele morre. Tem uma coisa que eu gosto nos jovens de hoje. Embora em todas as gerações, essa característica esteve presente com maior ou menor intensidade, que é o gosto pelo estudo da Bíblia. Essa narrativa breve da história de Salomão não se resume ao livro de Crônicas. Há alguns livros na Bíblia que relatam o mesmo momento histórico, só que de perspectivas diferentes. Dentre esses livros, 1 Reis e 2 Reis, narram a mesma história, só que de perspectiva diferente, de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quem vai lendo a Bíblia e lê 1 Reis, 2 Reis, e começa a entrar em 1 Crônicas e 2 Crônicas, para e diz: peraí, estou começando tudo de novo? Eu já passei por isso aqui, eu acho que eu já passei por isso aqui, passou. Porque 1 Reis e 2 Reis narram praticamente os mesmos fatos históricos, repito, de 1 Crônicas e 2 Crônicas, só que de perspectivas, de pontos de vista diferentes. E observe bem, todas as vezes que você lê um relato da mesma história, de pontos de vistas, de perspectivas, de escritores diferentes, você vai encontrar uma forma diferente de relatar a história. Por isso, os estudantes de história aqui sabem muito bem que nas faculdades se falam da história oficial do Brasil e da história que não foi contada. A história que conhecemos oficial é a história da perspectiva dos dominadores, dos exploradores, dos europeus. Mas ninguém cuidou de saber a história da perspectiva dos índios, dos escravos, que aqui foram explorados, subjugados, maltratados e etc, etc, etc. Então, todas as vezes que você ouvir ou ler uma narrativa histórica, procure ler outros que escreveram sobre o mesmo assunto. Você terá gratas surpresas, e às vezes não tão gratas surpresas. Se a narrativa da vida de Salomão se restringisse ao livro de Crônicas, parecia-nos que ele teria crescido e alcançado sucesso em cima de sucesso, e que a sua vida de fato fundamentou-se sobre aqueles conselhos sábios que Davi, seu pai, lhe deu. Mas, se você puder manusear a Bíblia, eu creio que pode,
Você vai abri-la no livro de 1 Reis, que vai trazer o mesmo momento histórico, só que de uma outra perspectiva diferente de quem escreveu Crônicas. Capítulo 2 de 1 Reis. O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, já estou concluindo, aquele mesmo trecho onde Davi dá instruções a Salomão para logo em seguida praticamente morrer. 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 3, verso 1 e verso 2, tem uma informação interessantíssima que ou procurei mal, e se procurei mal me perdoe quem nos escuta e quem nos assiste, mas diz o capítulo 3, verso 1, quase que passando desapercebido: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Essa informação é importante. Salomão casou com a filha de Faraó. Mas vamos adiante. Na sequência, aquele evento de Gibeão, o Senhor aparece a Salomão, reis, o escritor diz que aparece em sonhos. Verso 5, em Gibeão apareceu, 3 e 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse: pede-me o que queres que eu te dê. O que é que ele pediu? É o mesmo texto, a mesma narrativa: sabedoria. E aí o escritor dos reis continua a narrar a vida de Salomão. E aí na sequência Salomão julga a causa de 2 mulheres, muito conhecidas esse evento. 3,16. Capítulo 4, Salomão constitui oficiais. Capítulo 4, verso 20, Salomão prospera, o seu reino prospera, se amplia, edifica cidades. Salomão é tido como sábio. Capítulo 5 de 1 Reis, Salomão faz aliança com Hirão. Essa aliança é um pouco suspeita, porque parece que Salomão passa a depender da ajuda de Hirão e não da ajuda de Deus. Capítulo 6, Salomão edifica o templo, o Santo dos Santos, os querubins, ornamenta as paredes, edifica palácios reais no capítulo 7, continua a edificação, construção de colunas, mar de fundição, outros utensílios para o templo. Capítulo 8, Salomão traz para o templo a arca. Meu Deus, quantas realizações! É tanta que tem gente que nem está aguentando mais ouvir tanta coisa que Salomão fez, meu Deus. Salomão traz para o templo a arca, capítulo 8. Salomão falou ao povo, Salomão ora a Deus, Salomão abençoa o povo. A conclusão da solenidade, a aliança do Senhor com Salomão, as demais atividades de Salomão. Capítulo 10, a rainha de Sabá visita a Salomão, as riquezas de Salomão. E aí acontece um fato inusitado. Ufa! Salomão fez tanta coisa que até eu cansei. Ele trabalhou e eu que cansei. O livro de Crônicas termina aqui, mas o de Reis não. Capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. O que foi? A obra não terminou, não, continuou fazendo obra. Só que mudou a natureza das obras. 1 Reis 11, 1. Mulheres, versículo 2, mulheres das nações de que havia o Senhor dito, olha só, mulheres das nações, inclusive a filha de Faraó, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, dá 1001 quebrado, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Esses casamentos eram estratégicos, faziam parte de estratégias políticas.
Ou seja, Salomão não apenas desobedece a Deus a casar com mulheres estrangeiras, mas começa a desconfiar da provisão, da segurança, da proteção, da soberania, da grandeza, do poder, da majestade, daquele que pode tudo, que provê tudo, que é segurança, que é conforto, que é direção. E começou a buscar essas coisas nos reis vizinhos e a fazer alianças com ele, casando-se com as suas filhas. Um abismo chama outro abismo. E os múltiplos casamentos resultaram em idolatria. E a idolatria, capítulo 11 de 1 Reis, verso 9, resultou na ira de Deus contra Salomão. 1 Reis 11, 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho tirarei. Não, da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhei. Por favor, são os últimos momentos de atenção que eu preciso de vocês. Não há. Eu estava aqui, antes de começar a ministrar, naquele momento maravilhoso de louvor e de adoração, pensando em falar algo no começo, depois não vou falar, mas me veio à mente e falarei. Em certo livro, sobre pregação e pregadores, eu vi um conselho de um pregador muito experiente, de um amante da pregação, da palavra, dizendo o seguinte: todas as vezes que você subir a uma tribuna para pregar uma mensagem, pregue como se fosse a última mensagem que você pregaria na sua vida. Eu fiquei pensando em falar isso, mas Deus, eu vou falar isso, vai que eu parto depois desse culto, o pessoal vai dizer: mas rapaz, o pastor falou que o negócio foi embora mesmo. Mas se partir, parto para ele. Mas me veio a lembrança isso me veio a lembrança, isso certamente vai ser rico e útil. Minha mulher parece que nem quer voltar no carro comigo. Não, meu amor, está tudo certo, está tudo tranquilo. Volta comigo. Quando subiram à tribuna para entregar uma mensagem, pregue-a como se fosse a última oportunidade na sua vida de ministrar a um grupo, de ministrar à igreja. Eu quero fazer uso desse conselho nessa tarde. Queridos, quando nós narramos os últimos dias, ou observamos os dias de Salomão, não há. E esse texto é fundamental para esse entendimento, esse texto que acabamos de ler. Não há nenhum indício, por favor, escute. Não há nenhum indício de perdas materiais. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute com toda a sua atenção. Crônicas não narra, mas Reis narra a decadência moral e espiritual de Salomão no final dos seus dias. Mas nem Crônicas nem Reis narram nenhum indício de perdas de cargo, prestígio, privilégios, honra e de coisas. Salomão se envolve com todas essas mulheres, serve a outros ídolos, mas as coisas no reino parece que continuam estáveis, mas só parece. Porque toda aquela aparência escondia fundamentos que estavam abalados, enfraquecidos, porque quando os fundamentos da palavra são relativizados, os outros fundamentos se abalam. Tudo parecia que ia bem, mas não ia.
E aí é quando Deus se revela, quando ele se indigna com Salomão, e com uma paciência, não tolerância ao pecado, porque Deus tem um tempo certo para agir. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Deus resolveu não agir punitivamente, corretivamente ainda nos dias de Salomão. Não. Vai terminar assim. Agora, nos dias do seu filho. Não vou mexer com Salomão. Não vou lhe tirar coisas, não vou lhe tirar cargos, não vou lhe tirar poder, mas na outra geração, oh Deus, oh Deus, o nosso crescimento não sinaliza como de fato estamos. Os nossos belos templos não sinalizam como de fato estamos. Os nossos grandiosos batismos não sinalizam como de fato estamos. O nosso peso e a nossa influência na sociedade não sinaliza como de fato estamos. O prestígio que não tínhamos e agora temos dos lá de fora não sinaliza como de fato estamos. Os muitos crentes nas universidades e faculdades não sinalizam como de fato estamos. O que sinaliza como de fato estamos é como está o nosso compromisso com a palavra dele. E eu falo nessa tarde em nome de Jesus, movido pelo Espírito, que se numa geração que se distancia da palavra e da vontade de Deus e não percebe esse distanciamento, se nesta geração Deus não interferir ou não intervir com correção e disciplina, Deus visitará a próxima. Mas Ele não nos deixará impunes. Salomão teve todas as possibilidades de ser bênção e continuar sendo, mas fracassou, porque se apartou da palavra. Salomão, vez por outra, é lembrado pelo conselho que deu àquelas mulheres que traziam e reclamavam o único filho. Salomão é muitas vezes lembrado pelo palácio, pela casa para Deus que construiu, pelo palácio real que construiu. Salomão é lembrado por sua sabedoria. Salomão é lembrado por sua riqueza. Salomão é lembrado pelo espanto e admiração que causou na rainha de Sabá. Mas Salomão é lembrado, acima de tudo, pelo seu fracasso. Como rei, como servo, como filho de Deus. Eu quero fazer uma pergunta retórica nessa tarde para a minha geração que me escuta ou me assiste nessa hora, ou me escutará e assistirá depois. A minha geração. Como seremos lembrados? Que marcas e que memória deixaremos na história de uma geração bem-sucedida que obedeceu a palavra, ou de uma geração que pensava que era bem-sucedida, mas desobedeceu e fracassou? Para a minha geração, assim diz o Senhor, os nossos pecados poderão ter sérias consequências para a geração futura,
Porque embora Deus preservou nos dias de Salomão o reino, quando seu filho Roboão assumiu, o reino foi dividido. A insensatez de Salomão lá atrás provocou os problemas no reino de Roboão, seu filho. Essa foi para a minha geração. Agora, a última pergunta é para vocês. Fiquem em pé. Quero perguntar olhando no olho. Deus está dando para todos vocês, para essa geração nova, a oportunidade de dar continuidade à obra dele. Vocês pretendem fazer isso como? Qual o papel de Deus e da palavra dele nessas realizações? Jovens pregadores, acordem, despertem, não se iludam. Ministério não é roupa bonita, não é carro bonito, não é tribuna bonita. Ministério é uma chamada séria de Deus, que exige compromisso, que exige abrir mão de muitas coisas na vida. Deixe de bobagem. Ministério não é gravar DVD, não é escrever livro e ser famoso. Ministério é chamada para sofrimento, é chamada para resignação. Abra o olho. Queridos jovens, se voltem urgentemente para a palavra. É ela que vai dizer como está a nossa condição, a sua condição. E descobrindo a sua condição, se volte para Deus. Porque geração vai, geração vem, geração vem, geração vai. E quando chegar a hora da sua geração ir, como você será lembrado ou quer ser lembrado? Eu quero orar nessa tarde por poder de Deus. Vou orar por poder de Deus. Mas poder, não apenas, também, para revestimento e batismo. Mas eu quero orar por poder do Espírito, que nos ajuda a viver e obedecer a palavra dele. Parece que se procura muito poder para pregar. E não se está procurando tanto poder para viver. Se algum moço, se alguma moça, de alguma forma, por alguma razão, nessa tarde, Deus sabe, você sabe por quê, foi alcançado por essa palavra e tem algumas coisas na vida que precisam adequar-se à vontade de Deus, ou alguns ideais na vida a serem buscados e vividos, eu quero orar por você aqui. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você se sentiu de forma especial, tocado nessa tarde. Se há uma coisa que eu gostaria de que houvesse muito aqui nessa tarde e continuasse havendo, significa serenidade. Entendimento de tudo que foi falado. Se você está bem, glória a Deus. Que você continue bem. Que você caminhe bem. Que você termine bem. Mas se não, em nome de Jesus, diga para ele, mais uma vez, nunca é demais, o quanto você está interessado em seguir aqueles princípios dos conselhos de Davi a Salomão, e o quanto você deseja ser usado por ele e agradecer e exaltar a glória dele, com a tua vida, com o teu serviço, no nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor? Vamos terminar adorando a ele, orando e adorando, nunca é demais. Se você não é batizado com o Espírito Santo nessa tarde, aí onde está, aqui na frente, como queira. Entende que isso é importante para a sua vida e entende que o batismo é uma dádiva de Deus para todos que já nasceram de novo. Nunca é demais orar. O batismo com o Espírito Santo não é manipulável, nem também os dons. Todos estavam reunidos, quando de repente veio do céu um vento impetuoso, o som de um vento, línguas como de fogo.
onde você estiver, em nome de Jesus, seja pelo menos grato a Deus por aquilo que você ouviu hoje aqui. Porque são palavras de vida, são palavras de zelo, são palavras de cuidado, são palavras de amor. Deixa essa palavra, se abre para essa palavra, deixa ela entrar na tua vida e deixa ela arrebentar você por dentro, transformando, mudando, tocando no que precisa tocar, fazer, mudar, transformar. Deixa. Deus te abençoe, jovens. Que coisa linda. Aleluia. Toda honra, glória, louvor a Deus. Até tocar o céu, até tocar o Dirigentes, céu, coordenadores, adjuntos, orem aqui por esses jovens. Obreiros, presbíteros, pastores. Até tocar o céu, Imponha as mãos sobre eles com amor, como quem impõe a mão sobre filhos, sobre irmãos amados. vou te buscar, Oh, vou te adorar. oh Pai, exaltado seja o teu nome. Tocar o céu, Tua palavra ainda opera em nós nessa tarde. é tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua Glória a Deus. direção. Oh, jovem, Poder. que obra linda! É tempo de se levantar. Que coisa tão maravilhosa Deus preparou para você, É jovem. tempo de ampliar a visão. É tempo de se Oh, jovem! e clamar Cheira, vai, é tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais. Deus, abertos, tu és pois a grande. vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar. Quebra E abrir a o que tem boca de ser para quebrado. abençoar, porque Trata somos os o que tem profetas de ser desse tratado. tempo. Cura Somos a o que tem de ser sarado. geração do avivamento. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Que mover maravilhoso do teu Geração Espírito, que Pai. abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração Seja cheio do que busca Espírito no nome de Jesus. até tocar o Seja céu. curado, seja tratado, Até tocar seja renovado, o céu. seja abraçado. Vou te buscar, Vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. vou te buscar, vou te adorar, Até tocar o céu. até tocar o céu, até tocar o céu, com minha voz, com meu louvor, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Sim, meu Pai. Sim. Geração que abre Oh, mão de tudo que por coisa causa maravilhosa, do Pai. Senhor. Toda
tua glória nesses dias, trazendo revelação, trazendo iluminação na tua palavra, trazendo poder transformador. Faz isso na nossa vida, faz isso nesta geração, para a glória do teu nome, Pai, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Superintendência da Umadal, por favor. Adjunto. Você pode se aproximar aqui. Continua na presença de Deus. Pode continuar adorando a Deus. Parece que vai ser o mesmo. Tem gente batizada ali com o Espírito Santo, né? Tem. Dá o toque lá para o pessoal. Nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. Você ainda está calado. Você guardou alguma coisa ainda hoje à tarde para Deus, é a hora de entregar tudo. Não volta com nada que você trouxe para Ele. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, que leveza em tua presença, Deus. Refrigério sentimos em nossa alma. Aleluia. É muito bom adorar a Deus. É muito bom estar na presença dele. Te adoro se eu perder.